Olá, meus estimados mestrandos da Universidade Leonardo da Vinci. Desejo a vocês boas-vindas à disciplina de pesquisa em educação, no caso, investigação educativa, tá, da nossa universidade. Quero desejar a vocês aí muito sucesso, muita tranquilidade nessa disciplina. Não é uma disciplina que nós temos um foco integral só no trabalho acadêmico enquanto tal, mas em discutir efetivamente as questões vinculadas à epistemologia de uma pesquisa, né? Como é que você fundamenta essa característica, como é que nós vamos trabalhar isso dentro do âmbito da educação, tá? É, eu espero que vocês já tenham contato com o material, estejam lendo, estejam organizando os estudos de vocês e saibam que a ideia dessa nossa disciplina é que ao final vocês tenham muito mais clareza para produzir o projeto final de vocês, tá? E o projeto de dissertação vai ser o que vai, vamos dizer assim, orientar a produção de vocês para a tese, né, da dissertação de vocês, de nosso curso de mestrado em Ciências da Educação. Tá? Também, como vocês, já fiz alguns trabalhos acadêmicos, né, e aí agora eu estou aqui orientando vocês, trabalhando um pouco a perspectiva da pesquisa em educação com vocês. Tá? Todos somos educadores, então todos temos aí ideias de questões que são relativas à educação e que são importantes a gente estar discutindo, né? E algumas delas são temas um tanto batidos, são questões já muito discutidas. Então a ideia é que a gente efetivamente entenda que se a gente for propor algo vinculado a isso, a gente vai estar no campo de uma simples repetição, né? E a ciência, ela tem como foco a ideia de a gente pegar algo que já existe, já se discutiu, ou algo que não se discutiu, e estudar o assunto, né? Aplicar alguma questão, algum instrumento, para poder entender um pouco mais a realidade. Tá? Então vamos começar um pouco a nossa exposição com os nossos slides para que vocês tenham ideia do que a gente está efetivamente pretendendo com essa disciplina. Vou ser sucinto, tá? Nesse primeiro vídeo. Depois nós vamos colocar outros vídeos e nesses vídeos vocês vão visualizar com mais tranquilidade e mais clareza algumas temáticas aqui tratadas, tá? Algumas delas a gente já viu nas graduações, nas pós-graduações que fizemos e agora a gente vai estar de fato entendendo qual a importância disso para vocês como mestrandos, principalmente para a gente aqui na ciência da educação, ok? Então vamos lá. Bom, vocês já sabem, meu nome é Marcelo Magno Rocha Nascimento, sou graduado em Administração, Ciências Contábeis, Filosofia e Teologia, tá? E fiz minha pós-graduação inicial nas áreas de gestão, efetivamente, as pós-graduações iniciais. Depois eu me foquei efetivamente na educação, com o meu curso de psicopedagogia, que fundamentou um pouco a minha ideia para o doutorado, né? Porque no mestrado eu discuti psicologia social e psicologia do trabalho, focando aí a questão da saúde mental no trabalho, tá, gente? Então, e depois eu fiz o meu doutorado também aqui na ULDV, discutindo questões de saúde também, questões de preconceito, questões da nossa atuação como docentes nas ações relacionadas às necessidades educacionais especiais. Então vamos começar. Primeira questão: o que se considera uma boa pesquisa em educação? Né? Uma questão importante aqui que a gente precisa entender o que é uma boa pesquisa em educação. Em alguns momentos, as pessoas pensam que a elaboração de planos didáticos fundamenta uma boa pesquisa em educação. Bom, planos didáticos, eles são para as nossas atividades docentes, para as nossas ações efetivamente. Né? Agora, o que seria vinculado a plano didático, algo interessante para se estudar na educação? O desempenho do planejamento, né? A questão relacionada à aprendizagem relacionada no plano didático e a aprendizagem que acontece efetivamente, né? Mensurar essas questões,
tá? Identificar intervenientes no processo de aprendizagem que estão relacionados ou que não apareçam nos planos didáticos e que possam auxiliar, né? Outro fato interessante aqui para a gente discutir, a questão do espaço escolar, né, enquanto ambiente social, seria, seria de extrema importância estudar. A saúde, né, a gente percebe a perspectiva da saúde entre docentes hoje como algo extremamente importante, inclusive com a questão existente aí de presenteísmo ou de absenteísmo que a gente identifica, que traz um conjunto de fatores problemáticos para o espaço educacional. O uso de salas de recursos especiais, qual é o uso que se faz dela, qual a apropriação que se faz sobre a questão conceitual em relação às necessidades educacionais especiais de fato, não só por parte de docentes, não só por parte de professores ou de agentes das salas de recursos especiais, mas também pelo próprio público escolar completo, né? A parte administrativa, os alunos, os pais, entender um pouco essa perspectiva das visões de cada um. Seria uma boa pesquisa a gente efetuar. Então, a ideia é, primeiro, entender quais são os problemas, né? Identificar hipóteses de solução e estar trabalhando em cima disso, tá? Formação docente, quais as características da formação docente para o mercado atual? Seria, por exemplo, uma boa pesquisa em educação. Tá? A segunda questão importante, logo de cara, é entender quais são os padrões que existem dentro desse campo, que é amplo e diverso de pesquisa, né? A educação tem um conjunto enorme de fatores que podem ser estudados e a gente precisa definir algumas questões, né? O próprio âmbito da educação. É educação formal, não formal? É educação formal vinculada à questão da escolarização ou da recuperação dessa escolarização, né? Da alfabetização, é a perspectiva da reinserção social, por exemplo, que existem alguns estudos que têm sido feitos nesse sentido, né? A gente percebe que a reinserção social muitas vezes está muito mais no campo do serviço social do que da educação, mas ainda assim existem educadores sociais, existem questões que são importantes aí serem observadas no espaço prisional, nesse sentido, que traz aí uma reinserção social e que são foco da educação, que a gente poderia estar estudando e propondo questões em relação a isso para o âmbito público, né? Para governos em foco aqui nesse âmbito da educação. A outra questão é se a gente vai responder positivamente a essa questão. Quem deve criar esses padrões, né? E a ideia é, se existe padrão, se deve existir padrão universal, e a gente percebe que a gente já tem alguns padrões universais, né, do ponto de vista da pedagogia, do ponto de vista daquilo que vem a ser as licenciaturas, do ponto de vista de bases curriculares comuns, né, que a gente percebe isso daí. E aí uma questão importante é, esse padrão, ele deve existir, não deve? E segundo, se deve existir, quem deve criar e como criar esses padrões, né? Com que meios se criam esses padrões, né? Qual é a perspectiva, qual é a formação necessária, qual é a condição física necessária do espaço escolar? A gente percebe, por exemplo, a construção de um espaço físico escolar, ela já vem sendo debatida aí já há algum tempo e a gente percebe que não houve muito avanço. Nossas salas de aulas, de certa forma, ainda permanecem com a mesma característica, né, do século passado, né, do princípio ou antes ainda, né, do final do século anterior ainda, com a mesma característica, né, de construção do espaço de sala de aula, né? E aí o que acontece é, as metodologias ativas dentro desse espaço não funcionam. Como é que a gente pode trabalhar de uma maneira diferente esse espaço físico escolar, né? Como é que a gente produz isso, né? Se a gente pensa, por exemplo, na perspectiva
da educação por projetos, né, da aprendizagem por projetos, isso se altera por completo, né? Até o espaço escolar tem que ser outro, não pode ser do mesmo jeito. E a quinta questão é: se for possível chegar a um acordo sobre quais são os padrões necessários, como eles devem ser divulgados e implementados e quem deve fazer isso, né? Essa implementação, se isso vai para o espaço da formação acadêmica, e se na formação acadêmica existe de fato espaço para discutir essas condições, né? É, além do espaço da formação técnica, teórica, também a discussão sobre a formação mais pragmática, efetivamente, nesse sentido. Cabe a uma pesquisa e uma relação em termos disso, né? Essas questões não são questões que estão sendo discutidas, debatidas do nada, né? Elas estiveram presentes aí na Academia Norte-Americana de Educação, que tem aí, levando em conta a formação de uma comissão de pessoas com conhecimentos elevados, né? De diversas áreas, a gente percebe aqui da sociologia, Anne Brown, que é da educação, Jerome Bruner, da psicologia, Alan Collins, que também é psicologia, Ellen Langman, que estuda um pouco as perspectivas de aprendizagem do ponto de vista mais amplo, tá? E que foram discutidas várias questões, e aí a gente tem o lançamento de um livro no ano de 99, quer dizer, a gente já tem aí isso há 99, mais de 20 anos, que vem se discutindo efetivamente essas questões, né? E aí houve o lançamento do livro Questões da Pesquisa em Educação, Problemas e Possibilidades. Não é um livro único, né? A gente percebe essa característica. Nós temos livros no Brasil, obras brasileiras que também têm discutido essa questão das pesquisas em educação do ponto de vista local, né? Também levando em consideração um monte de questões que foram levantadas em nível mundial, em outros locais, né? Experiências diversas, como a experiência finlandesa, a experiência coreana, que vem trazendo alguns aspectos relacionados ao formato de uma educação, né? Ao formato do âmbito escolar. Tá? E aí nós temos algumas questões que foram propostas pelos autores da obra, né? A primeira ideia é analisar criticamente o que vem sendo produzido na área, né? Buscar caminhos para aprimoramento. A gente percebe que houve um grande avanço em termos da discussão pedagógica, da discussão da teoria de aprendizagem, de diversas teorias, inclusive com geração de taxonomias importantes para a gente no âmbito da educação, que a gente precisa estudar, aplicar, reaplicar, entender esse modus operandi proposto para poder, vamos dizer assim, fazer o aprimoramento efetivamente dessa perspectiva. Sabidamente, nós somos uma ciência social e, como tal, a gente já percebe uma certa resistência do mundo da ciência quanto à área, justamente por conta desta perspectiva de que nós temos muitas pesquisas efetivadas aí no âmbito qualitativo que são próprias, fechadas, que não se dão como espaço de extrapolação, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente percebe todo esse volume de pesquisas que são qualitativas, se a gente faz um levantamento e uma análise crítica em relação a isso, a gente percebe padrões existentes entre as diversas experiências que podem efetivamente ser estudadas, geradas novas hipóteses para poder ser direcionada a atividades mais específicas, né? Quer dizer, uma condição de você efetivamente avançar na ciência da educação, que é de extrema importância, né? A outra questão que eles propõem, é que isso deve ser uma tarefa coletiva e de longo prazo. Já temos 20 anos desse desenvolvimento de pesquisas aí, e já é um apontamento até interessante de pensar de 99 para cá, o que houve de avanço neste sentido da educação, do âmbito da educação, da avaliação da educação, né? Se houve ou não esses avanços, entender quais eram os métodos, quais são os métodos atuais,
para o espaço físico, para o espaço da construção didático-pedagógica, né? E também os resultados alcançados com essas pesquisas. Tá? Próxima questão interessante para entender a investigação científica na área de educação é quais são os novos rumos da pesquisa. Nas 2 últimas décadas a gente percebe uma ampliação grande, né, mesmo aí de temas, uma diversificação de temas e abordagens da pesquisa em educação. A gente sai do âmbito do didático-pedagógico somente e começa a entender os espaços em que a educação efetivamente se dá, família, o espaço formal e não formal, né, os espaços formais e não formais, o espaço público, o espaço privado, a compreensão das formas de avaliação, a compreensão da aprendizagem enquanto tal, né? Mais do que o que a gente fala da ensinagem, a aprendizagem, como ela se dá de fato, né? A gente percebe que durante algum tempo houve estudos sobre pesquisa em termos de psicologia do desenvolvimento e que hoje se fala bastante na psicologia da aprendizagem. Houve durante um tempo a psicologia da educação e hoje se mistura a psicologia da educação com a psicologia da aprendizagem, né? Que são aspectos relacionados à questão de como se dá essa questão da assimilação, do processamento efetivamente mental, né, que são relacionados hoje como temas da educação, né, e que tem aí questões que implicam outras ciências. Então a gente tem que entender um pouco as relações entre as diversas ciências, entender um pouco a tessitura que se dá entre, por exemplo, as psicologias, as questões de saúde, as questões sociológicas, né, como educação, preconceito, a formação de grupos, efetivamente, o impacto dos grupos nesse processo educacional, a importância disso, né, a construção do espaço de sala de aula, a quantidade de alunos, tudo mais, são questões que a gente já discutia e hoje a gente precisa rediscutir, até porque existe uma perspectiva toda nova hoje que a gente identifica com a ampliação do uso da tecnologia, da educação, da informação e comunicação no âmbito da educação, né? Então são questões que a gente precisa de fato nos apropriar com mais clareza, tá? Até para poder ajudar no trabalho docente também no aspecto relacionado ao uso do nosso tempo efetivamente. Uma questão que é bem interessante de notar é que houve um avanço intenso nas pesquisas de cunho qualitativo. Até algum tempo atrás, quando se falava nas pesquisas de cunho qualitativo, se falava na perspectiva observacional somente, né? E hoje a gente tem o qualitativo entendendo a relação textual, entendendo a relação da análise do que vem acontecendo nos espaços e tentando identificar condições de algo quali se tornar mais extrapolável, né? Entender que existem discursos próprios, né? A análise de discurso é uma técnica que vem sendo utilizada, análise de núcleos de sentido, né? Para poder trabalhar com as entrevistas, com grupos focais, com perspectivas mais intensas, que a gente identifica que durante algum tempo ficou muito sem considerar método efetivamente. E hoje, cada vez mais, a gente percebe o avanço na descrição do método, até para poder estar efetivamente sendo mais aceito, né? Isto posto, qual a importância disso, considerando o espaço da pesquisa em educação, gente? O volume das pesquisas em educação de cunho qualitativo é muito grande. É muito grande. A gente vai ter a pesquisa quantitativa muito presente na perspectiva avaliativa, né? Quando a gente trabalha na perspectiva de avaliação de políticas públicas, trabalha na perspectiva da avaliação de índices de educação, trabalha na perspectiva
de índices de evasão, isso são pesquisas de cunho quantitativo. Mas o restante tem a ver com a aprendizagem. E como é que a gente mensura a aprendizagem do ponto de vista quanti? É mais complexo. Então, o qualitativo é que acaba vigindo mais na nossa área. Nesse sentido, a ideia é que a gente consiga entender o qualitativo e também consiga mensurar números. Então, a ideia é avançar também nas pesquisas de qualitativa, no sentido de compreensão de fato da realidade, de uma realidade dada, mas de entender quais são os padrões existentes nesta realidade dada, nas demais realidades dadas, para que a gente possa construir efetivamente padrões. Isso tem a ver com a perspectiva de que, quando a gente se aproxima do cunho científico, a gente se aproxima da necessidade, de fato, de demonstrar padrões, né? Como ciência da educação, a gente está mensurando efetivamente padrões e descrevendo essas condições, né? O que poderia estar, de fato, sendo regra comum nos diversos itens para poder estar, de fato, utilizando dentro dos espaços educacionais. Como eu falei, já que a gente avança na perspectiva do que é próprio, a gente entende que existem vários exames de situações reais do cotidiano da escola e da sala de aula. E aí é um mundo em que a gente tem um conjunto de problemas, efetivamente, que a gente precisa, de fato, entender, né, daquela realidade, sim, mas que não pode ficar preso àquela realidade. A gente tem que avançar na hora da discussão, efetivamente, para entender as questões padrão e que possamos, de fato, atuar nessas questões em qualquer lugar que formos atuar, né? Quer dizer, a ideia de análise de uma realidade dada é fazer com que essa realidade dada seja abstraída e que seja gerado ali condições de análise que possam ser utilizadas em outros espaços também, né? Construção, efetivamente, de tecnologias da educação, de tecnologias de atuação para a nossa área da educação, né? Construir, de fato, ciência. Né? Então, aqui uma questão importante, como a gente lida com a pesquisa social, com a pesquisa de cunho qualitativo, mais do que quantitativo, e a gente quer de fato entender ciência ali, a gente tem que entender que o pesquisador deixa de ser o sujeito de fora e passa a ser o sujeito de dentro nesse caso. Então aí a gente tem a presença da pesquisação, né, que a gente está de fato fazendo pesquisa, mas ao mesmo tempo estamos atuando. Então a ideia é que a gente consiga ser o docente, consiga ser o diretor, consiga ser o técnico administrativo no espaço educacional, mas que de fato a gente consiga ser pesquisador, quer dizer, estar dentro da realidade, entendendo a realidade, a gente já imbuído todas as questões, mas ao mesmo tempo nos afastar um pouco para poder conseguir, de fato, enxergar aquela realidade como um ambiente de pesquisa e não como somente um ambiente de trabalho. Né? Então, essa questão é muito importante para a ação do pesquisador. Né? E aí nós temos outros formatos, outras metodologias, como a pesquisa participante, a etnografia, a pesquisa colaborativa, que são itens efetivamente vinculados à metodologia Quali e à metodologia das ciências sociais enquanto tal. Né? E algo interessante e importante também aqui é quais são os instrumentais teóricos e metodológicos que vão fundamentar, né, essa ação de pesquisa e, ao mesmo tempo, parametrizar o julgamento da qualidade desse trabalho científico. Opa, gente, não dá para a gente pensar no âmbito educacional que a gente já trabalha com a questão do planejamento, da ação didático-pedagógica e da avaliação didático-pedagógica, quer dizer, a gente segue um método, a gente segue um ritmo, um passo a passo, né, e deixar de lado essa mesma perspectiva no espaço da pesquisa. Então, quando estamos trabalhando com pesquisa, com ciência, a ideia é que a gente efetivamente descubra quais são os instrumentais metodológicos
que de fato, teórico e metodológico, aliás, né, que de fato vão contribuir para aquele tipo de pesquisa, né? E aí, instrumental, teórico, metodológico, a gente tem que primeiro entender qual é o formato dessa pesquisa que a gente vai fazer. Ela é observacional, ela é uma pesquisação, entender quais são os instrumentos que dentro desse formato são apropriados, quais são as perspectivas de documentação em relação a isso, né? Para que a gente possa, de fato, comprovar a ação científica ali existente, a ação da pesquisa, de fato, né? Documentada, entendida, para que a gente possa nos afastar e, de fato, enxergar o que aconteceu no momento de uma análise, né? E também tem seus instrumentais. Bom, o que caracteriza um trabalho científico? Está aqui, como dito, novas questões, mas essa já não é tão nova. O que caracteriza um trabalho científico? Primeira questão do trabalho científico é que ele tem que ter um cunho de seguir um método efetivamente para alcançar um resultado pretendido. Primeira questão, né? Segundo, que para ser ciência tem que haver efetivamente aí um certo nível de objetividade, né? A gente sabe que neutralidade pura não existe, né? A ideia de que o positivismo diz que a neutralidade pura deve ser o foco da ciência. Para nós, a gente acredita de fato que a neutralidade pura não existe, justamente porque você vai estar imbuído de um determinado papel. Não importa se de professor, se de diretor, se docente, se discente, no espaço educacional você já vai estar imbuído de um papel. Então é difícil, de fato, você se isentar por completo disso para poder considerar uma realidade. Né? E a gente está falando aqui de uma perspectiva fenomenológica, né? Que você está imbuído daquela condição ali, não tem como você, de fato, estar totalmente afastado. Mas é entender esta condição, primeiro ponto, para conseguir enxergar o fato e minimizar o impacto da sua presença nesse sentido. Né? Deixar de lado a questão do senso comum, né? O senso comum ele existe a partir da ciência divulgada, a partir da perspectiva do que você aprende das práticas profissionais, a partir das normas sociais existentes dentro de um espaço organizacional, que você precisa entender que existe isso para poder tirar isso do fato real e conseguir analisar aquele fato de forma a entender o que levou àqueles acontecimentos, entender os padrões, entender as condições. Isso é fazer ciência, né? E aí eu falei aqui, por exemplo, do senso comum, e vou citar, por exemplo, a filosofia, o conhecimento teológico, que são fontes de conhecimento, são tipos de conhecimento que, junto com a ciência, ajudam a entender o mundo. Né? A ciência não consegue explicar toda a realidade e nós temos outras áreas filosóficas, outras a filosófico-teológica e o próprio senso comum, que geram para a gente problemas de pesquisa, que a gente precisa estar, de fato, entendendo esta realidade. Né? Entender que, por exemplo, o que fundamenta uma pesquisa científica é um conhecimento anterior que é um tanto filosófico, por exemplo, como se dá o conhecimento, né? Como se você se apropria da realidade. É a epistemologia, né? A epistemologia é um ramo da filosofia que entende um pouco essa questão da teoria do conhecimento, de como a episteme, ou seja, o conhecimento acontece, né? Se é por aproximação com o fato, se é uma questão mais racional ou se é uma questão mais empírica. Então, essas condições, entender essas relações entre filosofia, teologia, o senso comum e a própria ciência são de fundamental importância. Né? Entender essa relação ajuda nas análises dos padrões que são gerados no cotidiano, principalmente no ramo da pesquisa social. E aí vem a terceira pergunta. Hoje, como julgar o que de fato é uma boa pesquisa? Né? Quando a gente identifica tudo que a gente tem visto hoje
em termos de pesquisa educacional, no ramo educacional, principalmente, na nossa ciência da educação, a gente percebe que existe um conjunto de fatores que são muito mais preponderantes hoje na ação educativa do que, de fato, na compreensão da educação como um todo, né? E que também não deixa de ser uma boa pesquisa. Só que a gente tem que entender qual é o foco, qual é o interesse efetivamente, qual a grande necessidade hoje para a ciência da educação de boas pesquisas, né? Entender de fato aí a educação enquanto uma ciência, né? Que a gente tenta aí de fato construir essa condição da educação dentro do ramo das ciências sociais e entender de fato como fazer ciência na educação, que a gente, como profissionais formados nas licenciaturas, por exemplo, geralmente a gente descreve como atividade docente. E aí, o restante que existe por trás disso? A atividade docente é puramente uma atividade pragmática profissional, mas que envolve a perspectiva científica que precisa ser estudada, né? Então, nesse sentido, a gente avança da pedagogia, da licenciatura nas diversas áreas básicas para entender o funcionamento da educação como um todo, né? As necessidades aqui que precisam ser feitas, né? Entender quais são os critérios e até quem define os critérios de uma boa pesquisa na educação. No Brasil, por exemplo, é de extrema importância a gente pensar na perspectiva de que existe uma Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, que tem lá feito estudos em relação às temáticas, em relação ao que tem sido estudado, né? E aí a gente tem um conjunto de itens que ela propõe em termos de necessidades de pesquisa e entender as realidades de cada instituição que elas vêm fazendo e definindo critérios para boas pesquisas na área de educação. O INEP, em termos da sua produção teórico-científica, também nos coloca alguns fatores importantes, né? Existe a revista brasileira de educação, onde a gente entende ali um conjunto de fatores que vêm sendo colocados nessa revista, que provavelmente tem a ver exatamente com a questão dos critérios que vêm sendo definidos como boas pesquisas hoje na área de educação no nosso país. Lembrando que a gente está numa instituição que é latino-americana, a gente entender a realidade latino-americana talvez seja também algo de extrema importância, né? Entender por onde caminha a pesquisa da área de educação no nosso continente, né? Entender, por exemplo, qual é a perspectiva de avaliação institucional, por exemplo, quando a gente percebe que no Brasil nós temos uma perspectiva de regulação, né, muito maior do que a perspectiva, por exemplo, de acreditação, de avaliação de fato da qualidade, né? E a gente percebe essas nuances, essas diferenças, mas não tem no Brasil, por exemplo, uma pesquisa que de fato entenda essas diferenças e demonstre que se o nosso é melhor ou pior, se é equiparado, quais são as condições. Talvez seja interessante pensar nessa perspectiva. E o quinto passo, a quinta questão é que procedimentos devem ser seguidos para que a gente mantenha um rigor em coleta e análise de dados. Opa, rigorismo ou rigorosidade no processo, aliás, de pesquisa, no seguir o método, é de extrema importância se a gente estiver falando de ciência. Se estivermos falando da pesquisa em relação ao desenvolvimento da tecnologia, ao desenvolvimento das ações didáticas, essa exigência do rigor existe, mas não é tão profunda como descrever padrões, como fazer ciência, né? E aqui a gente tem que entender que o que a gente fizer nas nossas dissertações, por exemplo, alguém tem que entender como a gente fez e se ela quiser fazer um estudo semelhante, que ela possa replicar o mesmo tipo de estudo, né? A descrição do nosso método ele é de extrema importância.
entender o processo é de extrema importância. Explicar esse processo de uma maneira simples nas dissertações e teses é de extrema importância, né? E também manter esse rigor na coleta e análise de dados. Opa, se eu coletei com dados com entrevista, como é que eu vou fazer uma análise quantitativa dessa entrevista? Eu tenho que entender como é que eu transponho algo que é qualitativo, né? De fato, é qualitativo, é uma técnica estritamente qualitativa, para que eu possa, de fato, colocar ali, descrever padrões existentes do ponto de vista quantitativo. Então, é possível? Não é possível? Qual o rigor que vai ter no método que eu vou utilizar para poder, de fato, analisar os dados, descrever os resultados e propor qualquer coisa que seja em termos de conclusões. Como eu estou falando agora da questão da tecnologia, como eu estou falando da questão da ação docente, como eu estou falando da questão do espaço físico, é preciso pensar o que a gente está fazendo de fato, o que a gente quer propor de fato, o que a gente vai fazer de fato, é pesquisa científica ou é estratégia de intervenção? Tá? É preciso pensar na questão sobre algumas características básicas. A primeira delas é se eu estou fazendo o desenvolvimento de uma pesquisa de fato ou se eu estou fazendo algo que é pragmático, que é extremamente imediatista, é para resolver um problema pontual. Opa, resolver um problema pontual é estratégia de intervenção, não é uma pesquisa científica. Para chegar a ser pesquisa científica esse problema pontual tem relevância de fato, de estudo, para extrapolar, para poder ser colocado como uma coisa que possa ser efetuada por outros locais, por outras instituições, por outros grupos, sejam eles dentro do espaço escolar, sejam eles dentro de espaços não formais de educação, isso tem que ser pensado nesse sentido, né? Segundo item importante a ser pensado para definir até se é pesquisa ou se é uma estratégia de intervenção é se existe ou não articulação entre ensino e pesquisa. Né? Quando existe a associação, aí, uma articulação entre ensino e pesquisa, eu tenho que definir quais são as características que isso vai ter. Né? Para uma estratégia de intervenção, em termos de ensino e pesquisa, você vai ter a característica de definir aí propriedades básicas para uma determinada ação, para uma determinada intervenção, considerando sim questões científicas anteriores e tudo, né? E os impactos que isso pode gerar na realidade. Tá? Do ponto de vista da pesquisa científica, pensar no mais longo prazo, né? Na perspectiva de formação de uma agenda, de descrição efetivamente de questões ainda não compreendidas nessas estratégias de intervenção para que eu possa avançar, né? Entender de fato por que, exemplificando, por que, apesar de termos atividades vinculadas às metodologias ativas na educação fundamental, no ensino médio, no nível superior, um conjunto de pessoas não conseguem se apropriar de fato da realidade, né? Entender essa condição. Quer dizer, durante algum tempo se falou que a metodologia ativa ela facilitaria o aprendizado. Ótimo. Isso está acontecendo de verdade? Houve uma avaliação dos resultados dessas questões que estão sendo implementadas? Entender onde estamos, onde queremos chegar e mensurar se a gente já tem algum tempo de pesquisa, nesse caso aqui a gente está falando, por exemplo, dessas propostas. De 99 para cá temos um tempo, né? Então, de todo esse período. Quais foram os resultados alcançados de fato, né? Houve melhoria, não houve melhoria, houve evolução, involução, o que levou a uma ou a outra precisa ser pensado para a gente entender na pesquisa e descrever questões de ensino importantes para isso. Outro item importante é pensar que existem pesquisas que são diagnósticas, né, e pesquisas que de fato vão levar aí a descrição de padrões, a descrição de questões relevantes aqui, né, que revelam situações importantes, vamos dizer, mais no conjunto do que nos casos pontuais, né? Então aí a ideia é entender, fazer uma proposição
que confronte essas pesquisas diagnósticas, né, que revelam a situação das escolas e da profissão docente, de pesquisa e pesquisas fundadas em estratégias reformistas e intervenção dos sistemas de educação. Quer dizer, a gente falar, por exemplo, que a educação precisa melhorar, já é corriqueiro dizer, né? Agora, como ela precisa melhorar? Quais são os fatores que de fato precisam ser melhorados? Não se vê muita discussão em relação a isso de fato, né? Aprofundada nesse sentido, né? E entender também que quando eu estou pensando na perspectiva da pesquisa científica ou de uma estratégia de intervenção, eu tenho que entender aí que a perda do rigor metodológico, teórico-metodológico, uh, pode trazer aí muito mais problemas, né? Do que soluções de fato, né? A gente percebe, por exemplo, que o excessivo recorte e abordagens pontuais demais em problemas muito localizados, elas de fato não conseguem alcançar a descrição de padrões, a descrição de questões que são relevantes para a ciência da educação, para que a gente possa de fato avançar no conhecimento, né? A gente avança na perspectiva da resolução de problemas pontuais em uma escola, mas a gente não consegue fazer com que isso se extrapole e se torne de fato algo científico, algo que de fato descreva uma realidade. Ela descreve ali um caso pontual, né? Que é um dos problemas mais sérios quando a gente fala das metodologias qualitativas, é justamente o descasamento entre elas e a quase total impossibilidade de a gente conseguir fazer uma meta-análise e dar condições de ter uma cara de ciência de fato, né? Pegar um conjunto de trabalhos e entender aquilo que foi feito, e o modo como foi feito e os padrões encontrados ali, considerando vários estudos, né? A gente tem uma perspectiva que não permite essa característica, dado o conjunto de questões com excessivo recorte, abordagens pontuais de problemas muito localizados, que não trazem, de fato, o avanço na ciência. Então, vamos lá. O que é uma boa pesquisa científica, então? Alguns critérios têm sido definidos, né? Aqui. A gente tem que pensar na validade desse tipo de pesquisa, né, da pesquisa que está sendo efetuada, validade considerando a questão da fidedignidade, da plausibilidade, da condição de análise efetiva desse estudo, né? Entender, de fato, se aquilo que foi proposto pode ser utilizado e mensurado com outras pessoas, né? Entender se é plausível o estudo, né? Se a condição desse estudo, de fato, os resultados são característicos com questões que a gente enxerga de fato na realidade, né? E que podem ser analisados com profundidade enquanto fenômenos efetivamente educacionais. Né? A questão da fidedignidade, da credibilidade do estudo, né? Uma boa pesquisa, ela tem que ser fidedigna, retratar de fato aquilo que ela está propondo retratar, né? Credibilidade, ela tem que manter aí os padrões, tem que manter aí a perspectiva de documentação para que se alguém tiver alguma dúvida, você tenha de fato como comprovar determinadas questões que estão relacionadas à pesquisa que foi feita, né? Não é fazer uma pesquisa de mercado, gente, é uma pesquisa relacionada de fato ao que existe e que pode gerar padrões, então precisa ser crível, você precisa ter credibilidade, né? Outra particularidade extremamente importante na pesquisa científica é saber da possibilidade da generalização. Opa, vamos lá. Quando a gente fala na pesquisa quantitativa, o termo utilizado é a extrapolação, quer dizer, você tem uma perspectiva de estudo de uma realidade dada, específica, um conjunto de dados que você analisou de uma certa amostra, né? E essa amostra ela pode ou não ser extrapolável, né? Aquela perspectiva de que aconteceu na amostra pode ou não ser extrapolável para a população, quer dizer, para
toda a realidade educacional, por exemplo. Ao passo que, quando a gente fala na perspectiva nossa das pesquisas sociais, a ideia é: esse estudo que nós estamos fazendo é pontual ou ele é generalizável, né? Para ser generalizável, seria interessante a gente pensar na perspectiva de entender quais são as características que podem levar à generalização daquilo, daquilo que se tornou o nosso resultado de uma pesquisa, né? Se aquilo é transferível para outra realidade, se eu posso pegar aquilo que foi efetuado ali e encontrar resultados semelhantes, né, minimamente, em outra realidade que não aquela que eu lidei diretamente. Né? Então, são critérios importantes nesse sentido. A outra questão é a triangulação de métodos. Opa, que significa, Marcelo, a triangulação de métodos? Opa, eu geralmente atuo com a perspectiva de entender que a aplicação de um certo método ajuda a gerar um determinado resultado. Né? Se eu utilizar outro método, outra forma de fazer a abordagem sobre aquela realidade, eu vou conseguir resultados um tanto diferentes, né? E alguns que são vamos dizer assim, mais congruentes, mais semelhantes, né? E entender essa perspectiva me lva a, opa, olha só, o que eu fiz e entender o que o outro fez, entender o que mais outra pessoa fez e encontrar os padrões ali existentes, né? A triangulação de métodos permite que a gente, de fato, entenda essa questão do método. E aqui eu quero parar para poder falar com vocês sobre o papel do mestre, né? O papel do mestre, do titulado com o mestrado, é de entender um pouco essa perspectiva metodológica, tá? Para poder, de fato, começar a entender a realidade, a entender as condições e, de fato, conseguir dar respostas a quem precisa dessas respostas. Esse é o mestre. Né? Ao passo que o doutor, além da perspectiva da compreensão do método, é identificar de fato os padrões ali existentes, né? E além de dar as respostas, ele propor alternativas, né? Propor outras condições. Então, a ideia aqui é que o mestre, no passo que ele se encontra, ele consiga entender bem as metodologias, entender bem essas condições para poder ler uma pesquisa, responder àquela pesquisa de uma maneira apropriada, né, de uma maneira que, mesmo ele tendo uma preferência metodológica, um aspecto metodológico que ele se aproxima mais, ele consegue entender bem também as metodologias utilizadas por outros para poder triangular com o estudo que ele fez. Né? Outro fator importante para a pesquisa científica. Daí a importância, inclusive, também da presença da associação, da pesquisa, da presença das revistas, né, dos periódicos científicos, que é a validação pelos pares. Gente, nós efetuamos uma pesquisa, nós temos uma primeira validação, no caso do mestrado, que é interna, que é aquela que a nossa instituição, onde a gente estuda efetivamente, vai nos titular e vai nos dar uma característica de dizer que, olha, você está pronto efetivamente para isso. Segundo, é produzir ciência, né? É produzir artigos, é pegar aquilo que eu estudei ou continuar estudando e produzir novas temáticas, que fica muito a cargo de doutores, mas que mestres também são capazes de lidar com essa perspectiva para poder descrever determinados fenômenos e encaminhar para revistas, né, que vão fazer análise, algumas delas com análise cega por pares, né, que é muito importante. Isso é uma validação pelos pares, de fato, né? Tanto a nossa defesa da dissertação, tese, né, no caso nosso a gente chama de tese na ULDV, na Leonardo da Vinci. A ideia é que essa validação do que a gente estudou, de fato, aconteça pelos pares, né? Porque há as críticas, há a condição de melhoria, há a condição de entender melhor sobre a perspectiva metodológica quando a gente recebe um feedback de um par dizendo, olha, esses aspectos aqui estão um tanto incongruentes, quer dizer, você avança na perspectiva metodológica e do conhecimento, né?
E a generalização naturalística também é um fator importante aqui quando a gente divulga, né, que os pares fizeram toda a avaliação, isso se torna mais naturalístico. O que significa isso, Marcelo? Significa o seguinte: uma vez que você publicou, esse seu estudo vai ser utilizado como referencial teórico, vai ser utilizado como referencial metodológico, provavelmente vão entrar em contato contigo para poder tentar fazer o mesmo estudo em outro local, para que o seu estudo efetivamente possa servir aí de foco de novos estudos. Então, a ideia, quando a gente elabora a pesquisa, principalmente na dissertação, é produzir algo que seja, de fato, capaz de generalização naturalística, que as pessoas peguem e queiram aplicar aquilo ali do mesmo jeito ou com alguma alteração. Tá? Vamos lá. Agora tem também os critérios institucionais, né, que é a perspectiva da própria questão da institucionalização daquilo que a gente faz. Tá? Uma pesquisa científica boa, ela tem que ter relevância científica e social. Né? Aquilo com o que ela contribui para a ciência da educação deve ser entendido pela organização, pelas instituições, como relevante, como de fato respondendo às dificuldades empresariais, às dificuldades organizacionais na escola, as dificuldades docentes, as dificuldades de diversos aspectos relacionados à educação, tanto cientificamente quanto de forma social. Né? Os aspectos que a educação propõe em termos sociais são importantes. Né? Então, a ideia é o quanto essa pesquisa traz de possibilidade de engajamento científico e social. É interessante pensar nessa perspectiva, até para construir o próprio texto da nossa pesquisa, a gente tem que entender quais são as justificativas que a gente utiliza, né? A justificativa não é pura e simplesmente resolver um problema. A justificativa tem que ter algo institucional, tem que ter algo científico, tem que ter algo social, né? Por quê? Porque os objetos têm que ser bem definidos. Esses objetos bem definidos de pesquisa trazem para a gente o horizonte de fato de entender quais são os envolvidos, quais são os de fato atingidos por essa pesquisa, para que a gente possa descrever como isso vai contribuir de fato. Né? E as outras questões importantes aqui, os objetivos estão claramente formulados, as questões, os problemas, as hipóteses. Né? A gente fala muito na perspectiva dos testes de hipótese e nas perspectivas de pesquisas quantitativas. Então, uma ideia importante é que a gente diga, por exemplo, o método de avaliação do Brasil, avaliação institucional do Brasil, aparenta efetividade. Então, esse aí a gente tem como a hipótese nula, né? Que é aquela que a gente quer entender se de fato é extrapolável ou não, se ela de fato responde à realidade ou não, comparado com outra perspectiva, que vai ser a nossa hipótese alternativa, a hipótese 1, que a gente vai testar, né? A ideia é que a gente rejeite a hipótese nula, né? E se houver a probabilidade grande de rejeição da hipótese nula, é porque outra possibilidade existe que é melhor. Então, a análise aqui hipotética é muito importante, né? E para isso a gente tem que entender quais são os objetivos, qual é o problema, quais são as questões formuladas de fato, né? E a hipótese também, né? Nesse caso aqui. O outro detalhe para uma boa pesquisa é a adequação metodológica, tá? Eu tenho objetivos explícitos, eu tenho problema de pesquisa explícito, eu tenho questões formuladas claramente sobre o meu problema. Bom, se eu tenho isso tudo, eu tenho que ter metodologias que respondam à compreensão disso. Se essa metodologia não se adequa, a minha pesquisa não é boa. Ela de fato não vai alcançar os objetivos de maneira efetiva, de maneira condizente. Não vai descrever de fato aquilo que precisa ser descrito, não vai casar com as justificativas que eu estou propondo. Né? Então tem que entender que a análise da metodologia é de extrema importância. Tá?
O quinto fator é a presença de uma análise densa, fundamentada, trazendo evidências e provas daquilo que a gente está afirmando, daquilo que a gente está concluindo. Né? Não adianta eu pegar um estudo de caso e falar assim, olha, todas as crianças vão ter problemas com o aprendizado quando elas têm TDAH, que é o senso comum que a gente tem, por exemplo, quanto ao TDAH, né? A perspectiva, inclusive, quando a gente identifica docentes que falam claramente que alunos com TDAH não vão ser ninguém na vida. Opa, peraí. Eu conheço pessoas com TDAH que são extremamente gênios na vida. Então, quer dizer, já descasa com a perspectiva do que a pessoa diz em termos de senso comum. Né? Quer dizer, graduado no nível superior, licenciado ou até mesmo bacharel, e ter o disparate de falar uma frase dessa sem efetivamente entender o caso, sem analisar os padrões e entender como uma pessoa com TDAH chega ao sucesso, é, no mínimo, uma análise simplória. Quer dizer, não estaria sendo um cientista. Né? E aqui, como a gente está formando cientistas, a ideia é que a gente consiga entender as realidades a partir de uma análise densa, fundamentada, entender as diversas nuances existentes ali, colocar isso no nosso trabalho para que a gente de fato responda à realidade. Opa, gente, análise densa, fundamentada, não quer dizer que o nosso trabalho vai ficar com 500 páginas. Pode ser que fique, dependendo da metodologia, pode. Mas isso não é o foco de dizer que a gente vai fazer. A ideia aqui é entender, fundamentar bem aquilo que a gente está pesquisando. Já que a gente utilizou metodologia adequada, nós vamos ter condições de analisar densamente alguma coisa. Né? E aí, de fato, entender os padrões, né? Analisar o particular e a sua articulação com o geral, entre o que é micro, né? O que é vinculado àquele problema que eu estou estudando e que é um estudo de caso, por exemplo, e o que é generalizável disso, né? A articulação entre o particular e o geral, né? Entender de fato essa condição. Uma das coisas, por exemplo, que eu não defendo é a medicalização do TDAH. Eu não defendo a medicalização porque, de fato, existem aqueles casos que, de fato, é de extrema importância essa medicalização, mas em outros casos a medicalização ela só disfarça determinado aspecto que falta no nosso aspecto, no nosso na nossa questão institucional, na nossa questão de formação de fato. Então é preciso pensar nessas perspectivas primeiro antes de dizer que é extrapolável, dizer que existe articulação entre algo particular e algo geral. Bom, nós vamos finalizar já já esse vídeo. A primeira questão que eu quero de fato aqui trazer para vocês em termos de encerramento desse vídeo é compreender um pouco a questão da realidade. O nosso pensamento ainda é muito linear, né? Que as coisas de fato acontecem numa linearidade com uma certa evolução, né? Ou acontece ou não acontece, ou tem cultura ou sem cultura, ou tem alta cultura ou não tem cultura nenhuma. A questão da civilização e barbárie, né? Sempre os contrastes, puro e simples, mas entre dois fatores, né? E cada dia mais a gente percebe que o mundo não funciona linearmente, não funciona binariamente. Né? Ele tem muito mais fatores, tem muito mais condições em uma realidade, em um fenômeno que estão ali presentes e que impactam um certo fenômeno, ou que por eles são impactados. Né? Então a ideia é entender que o nosso pensamento moderno é muito linear. Tá? E o da objetividade pura e simples, né? O pensamento complexo, que nós, nas ciências sociais, temos uma ideia dele, ainda é simplória, vamos dizer assim, é entender que existe uma rede de relações, né? Uma teia muito grande de relações e de significados, né? Que são importantes serem analisados. E aí a gente, de fato, vai compreender que
é multifatorial, não é bifatorial, não é unifatorial uh, a análise de um fenômeno, né? Então, compreender um fenômeno é compreendê-lo sobre uma multifatorialidade que a gente precisa ler e entender o que está acontecendo de fato para poder construir ciência em cima disso, né? Então, o pensamento complexo ele já é mais relativista, né? Já é mais relativo, tá? Já estuda muito essa questão das subjetividades, né? E aí tem uma questão que é importante a gente ter aqui clareza quando pensamos na perspectiva dos estudos em ciência da educação. Gente, nós temos uma metodologia mais quali em uso justamente porque a gente lida com as subjetividades, com as dúvidas, com as incertezas, né? E nesse sentido, não é uma ou outra, são várias, né? Então, são cada perspectiva de, por exemplo, um espaço de sala de aula, se a gente tem uma sala de aula com 30, 40 estudantes, são 40 subjetividades diferentes, tá? 40 sujeitos diferentes, 40 habilidades diferentes, né? 40 conjuntos de habilidades, aliás, diferentes, para apreender conteúdo, tá? Para apreender conteúdo e para que a gente consiga fazer com que habilidades e conteúdos se correlacionem e eles consigam aplicar isso tudo, né? Então, uma questão falando de um fenômeno que é o fenômeno da aprendizagem, você tem essa análise, né, em termos de pensamento complexo. Mas, ao mesmo tempo, você tem as questões padrões. E é daí que surgem as taxonomias, por exemplo, né? Do que existe para construir essas aprendizagens, de quais são os modelos de aprendizagem que a gente tem no mercado. Isso são padrões que são analisados dentro dessas subjetividades. Quer dizer, descreve-se como um certo conjunto de pessoas, mesmo sendo diferentes umas das outras, tem um certo ritmo de aprendizagem mais próximo. E aí você consegue construir ações de educação que são vinculadas a esses grupos diferenciados, né? Ao invés de ser o geralzão que faz tudo para todo mundo do mesmo jeito, você começa a descrever estratégias diferentes para grupos diferentes dentro de uma sala. Quer dizer, para além da questão da metodologia ativa, né? A metodologia ativa, o primeiro ponto é colocar as pessoas em atividade. Problema vinculado a ela. É que existem aqueles que são visuais, existem aqueles que são auditivos e existem aqueles que são sinestésicos. Para os sinestésicos, isso vai ser super interessante. Para os visuais e para os auditivos, nem tanto. Então, analisar essa perspectiva, por exemplo, de entender a metodologia ativa relacionado às perspectivas de aprendizagem, aos modelos de aprendizagem, seria super interessante, né? Por conta de entender a complexidade existente entre essas duas variáveis, que são interessantes aqui todas duas, mas que para entender um pouco por que na metodologia ativa existem pessoas que ficam para trás da mesma forma quando se esperaria que elas avançassem no conhecimento. Essa é a parte interessante nesse sentido, tá? Então, finalizando essa aula, esse vídeo, na realidade, nós temos aqui o método científico. O primeiro passo do método científico é a ideia. E a ideia pode ser aí vindo de um problema, vindo de uma realidade que a gente enfrenta, vindo de uma hipótese, vindo de uma dúvida em relação a determinada metodologia que a gente quer analisar, e aí a gente começa a descrever perguntas sobre isso. Como eu estou falando dessa perspectiva da metodologia ativa conjugada com os estilos de aprendizagem. É bem interessante nesse sentido. Aí você gera a pergunta, por exemplo, as metodologias ativas conseguem dar conta de todos os estilos de aprendizagem? E aí, pegar as metodologias, analisar sobre a perspectiva dos estilos de aprendizagem, como construir metodologias que sejam fundamentadas nesses estilos de aprendizagem e a experiência, né? A gente gera uma experiência, né? A experiência que é de fato a pesquisa, né? A experiência que é de fato colocar algo para funcionar e analisar isso como ciência, não como professor, no caso, por exemplo.
É entender, não é avaliar como professor, é entender a realidade, analisar aquela questão que foi efetuada, né? E descrever aí os resultados e conclusões que vão gerar novas dúvidas, novas ideias, vão gerar novas perguntas. Esse é o método científico e é cíclico. A ciência ela nunca se propôs a ser aquela que dá as respostas e essas respostas estão prontas. Né? Ela dá caminhos, oferece caminhos mais padronizados de fato para que a gente responda às condições de pesquisa que a gente tem. Ok? Próximo vídeo a gente se encontra novamente e vamos partir desse slide aqui, onde a gente vai discutir de fato o método científico, né, e falar sobre as outras perspectivas de conhecimento existentes no mercado. Ok? Eu espero que vocês tenham uma compreensão razoável sobre essa perspectiva discutida até aqui. E no nosso próximo vídeo a gente vai estar trabalhando perspectivas relacionadas ao conhecimento, perspectivas relacionadas a temáticas importantes para nós, que a gente possa trabalhar dentro da perspectiva de construção científica na nossa ciência da educação. Bye, até mais.